Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre home office, o teletrabalho da legislação, porque hoje está cada vez mais presente, aliás, não só de hoje, mas já tem um tempinho, e várias são as dúvidas dos nossos clientes sobre home office, se tem o mesmo tratamento, se muda alguma coisa quando o funcionário está trabalhando da casa dele. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Meu nome é Eduardo de Carvalho, da Unicontábil Contabilidade Digital, e o seguinte, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando você fala o termo home office, na legislação ele trata tudo ali como teletrabalho, tá? Em nenhum momento na legislação, na CLT, por exemplo, principalmente ali que ele trata essa parte de teletrabalho, artigo 75A em diante, ele não usa o termo home office. Eu digo isso porque, tudo bem, o pessoal usa o termo que bem entender, até para identificação, isso é absolutamente normal, mas eu vejo algumas pessoas também falando que existe uma diferença, que a legislação trata diferente o home office do teletrabalho, em que o home office, por exemplo, é quando você tem esse funcionário é uma extensão da empresa, e o teletrabalho, querendo ou não, também é, mas ele trabalha na casa dele e tem lá o seu controle de jornada, que trabalha ali por hora, né? Então ele se controla a jornada dele, ele vai ter horário de entrada, horário de saída, o almoço, se passar daquele horário tem hora extra, então tem o controle de ponto, tudo certo, e isso seria o home office. E já o teletrabalho não, o teletrabalho seria o trabalho por tarefa, por produção. Ou seja, não tem hora extra, não tem que controlar a jornada daquele funcionário, por mais que ele seja CLT, ele é mais livre, já que, olha, só tem essa produção, só tem essa tarefa aqui para você entregar tal dia até tal dia, e aí mais ou menos você faz o seu horário, você tem uma liberdade para fazer o seu horário. Seria essas diferenças, mas eu não vejo isso, não encontrei isso na legislação. Ali, basicamente, tudo é teletrabalho, a legislação trata tudo como teletrabalho, home office é mais um usual aí das pessoas. E o teletrabalho, sim, ele tem duas diferenças dentro dele. Quando você tem o teletrabalho por hora em que você trabalha, né? Então, da mesma maneira que seria o home office, vai aqui nesse exemplo que eu dei. Então, teletrabalho que você recebe por hora, e sim vai ter o seu controle de jornada, mas é teletrabalho, o termo técnico. E o teletrabalho quando você trabalha por tarefa, por produção, isso trouxe até mais nítido aqui pela MP 1108, que acabou de chegar, muito recente. Então eu vou tratar como teletrabalho, mas entenda aí home office da maneira que vocês acharem melhor, certo? Primeiro ponto é o seguinte, o regime misto, né? Quando é que a gente pode trazer o empregado primeiro para o regime de teletrabalho e ainda mais sendo regime misto? Primeiro que para esse funcionário ser teletrabalho só tem dois requisitos. Vale mencionar até porque teletrabalho não tem muita norma, não tem muita... Apesar da legislação, das regras do teletrabalho ou do home office, como queira, elas nunca, não existia muita regra sobre isso. Ela até trouxe algumas maiores regras agora com essa reforma trabalhista de 2017 e um pouco mais com essa MP 1108. Mas ainda assim não é lá tantas regras assim, sabe? Então, antes dessa reforma trabalhista, então nem se mencionava muito teletrabalho, pouco se mencionava, certo? Então vamos lá, olha, para você transformar esse funcionário, para esse funcionário ser, por exemplo, teletrabalho, não tem muita exigência. É apenas um mútuo acordo entre o patrão e o empregado, a empresa e o empregado, ou seja, os dois têm que estar de acordo, e que isso seja mencionado no contrato de trabalho desse funcionário, desse empregado, que tem um aditivo nesse contrato. Apenas e simplesmente isso. Então, é um acordo entre as partes, certo? O segundo ponto é que é essa alteração de regime. Então, muitas vezes esse empregado ele é contratado pelo regime presencial de trabalho e resolve mudar a maioria, né? Agora o pessoal está sendo contratado até já com o regime teletrabalho direto, mas antes você era presencial, agora eu vou te transformar em regime teletrabalho ou regime misto. Também tranquilo. Não existe proibição de ser o regime misto, então você trabalha uma parte em casa, outra parte você vem na empresa. Então não existe muito essa regra de proibição. E em não existindo regra de proibição, mesma coisa, é um acordo da empresa com o empregado, certo? Um ponto só da MP que trouxe a 1108 aqui, que é o seguinte, quando ele é presencial que vai para home, ou que vai para teletrabalho, é só um mútuo acordo e também aditivo de contrato, como eu mencionei. Só que como eu quero transformar, de repente, esse empregado que antes estava agora em teletrabalho, eu quero que ele volte para a empresa. Também, só o que muda é o mútuo acordo. Não é mútuo acordo, então a empresa decidiu que você quer voltar, que ele tem que voltar.
ele tem que voltar, então é liberação da empresa. E existe um período de transição de 15 dias. Somente isso. Claro, também aditivo de contrato. Então, 3 pontos, certo? A empresa deliberou, quero que você volte a trabalhar. Então, não é mútuo acordo. E segundo, a adicional de contrato de trabalho. Terceiro, transição de 15 dias pela MP 1108, certo? Terceiro ponto é o fornecimento da estrutura da empresa, né? A estrutura que o empregado tem na casa dele para fazer o home office ou para fazer o teletrabalho. Esse é outro ponto também, muitas dúvidas aqui. Peraí, quem é que tem que arcar com esse custo, com essa estrutura do empregado na casa dele? Também não existe regra. Você vê que também não tem regra para nada aqui, né? Então, também é um mútuo acordo. É um acordo entre a empresa e o empregado. O que for bom senso entre os dois. Fala, olha, tem aqui o computador, ou então tem a internet, a conta de luz, algumas despesas, etc. Eu exigiria um reembolso. Tem que ver o acordo entre os dois, o que decidir entre eles, certo? Então não existe proibição, não existe regra, é sempre um acordo. Eu queria falar um pouco sobre também horas extras e faltas justificativas. Então, se você for ver no teletrabalho, existem 2 modos. Aquele que é por horário, por carga de horário de trabalho, então entra, almoço e sai ali às 18 provavelmente. E aquele que é por tarefa, faltas e horas extras. De novo, eu já até expliquei. Aquele que é por horário e que você controla a jornada dele, tranquilo. As faltas, as horas extras, vai funcionar como se ele estivesse na empresa. Porque eu estou controlando a sua jornada e existem métodos de controlar isso com a tecnologia, certo? Agora, quando esse funcionário trabalha por tarefa, por produção, de novo, não há que se falar em horas extras e faltas. Não precisa nem controlar o horário dele. Às vezes ele quer entrar mais tarde, voltar mais cedo ali e tal, desligar mais cedo. Como não há esse controle, não há que se falar em faltas e horas extras, certo? Problemas na estrutura, outro ponto que eu anotei aqui para falar. Problemas na estrutura. Um ponto importante é que quando esse empregado trabalha na casa dele, aliás, se você tem vários que trabalham em suas residências, o que pode acontecer, de repente a internet cai, a luz dá uma queda, né? Algum problema de estrutura que o empregado sofreu naquele determinado dia. Também não existe regra, mas a orientação que se tem é que esse empregado não sofra penalidades por problemas alheios à vontade dele. Então, uma energia que caiu não é culpa dele, né? Então, teoricamente, não teria que sofrer problemas com isso, certo? Desde que prove lá que caiu realmente energia, ou que uma internet, por exemplo, caiu, a orientação é que esse empregado não sofra penalidades por isso, certo? Também a MP 1108, ele trouxe aqui o que eu queria colocar, prioridade de home office, para finalizar aqui o vídeo. Você vê que não tem muito o que falar sobre esse assunto, já que é um assunto que não existe muita regra, o que existe é muito liberdade de negociação entre empresa e empregados, a não ser aqueles pontos ali de aditivo de contrato quando vai para teletrabalho, a transição dos 15 dias, mas uma regrinha aqui agora que chegou na MP 1108 é que prioridade de home office. Ele trouxe, eu achei até legal isso, que a empresa dê prioridade para empregados com deficiência e para empregados ou empregadas com filhos até 4 anos. Então dê prioridade a esses 2 lotes aí de empregados para que faça home office, certo? Claro que você pode ter, além desses 2, de repente, suas prioridades, você como empresa ter bom senso, mas a regra trouxe isso aqui, a parte de teletrabalho também, certo? Pessoal, sobre teletrabalho, era isso que eu queria falar. Muito obrigado e até a próxima.